Olá, o programa Médico da Família está de volta. No programa de hoje o assunto é a homeopatia, um sistema medicinal que contempla a totalidade do ser humano. A homeopatia já é considerado o segundo sistema de tratamento mais utilizado no mundo todo. E comigo no estúdio, o médico homeopata Dr. Djalma Blanc. Dr. Djalma, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Dr. Djalma, a gente estava falando sobre os remédios homeopáticos, né? Como que é feito o preparo desses compostos? O preparo do medicamento homeopático ele tem que ser feito por um profissional de farmácia, né, devidamente habilitado para isso. Né? Ele tem que ter o seu curso de especialização, ele tem que ter todo um conhecimento, porque é um medicamento muito sensível, a homeopatia, o remédio homeopático. E, assim, por assim dizer, porque nós extraímos o princípio energético de cada substância. Né? Nós não tiramos, digamos assim, a parte química do medicamento homeopático. Nós retiramos esse princípio energético. E para isso precisa haver uma diluição, uma dinamização a cada potencialização que você faz. Né? Então, a gente pode citar, ele é diluído nas formas decimais, ou nas formas centesimais, ou na forma 50 milisimal. E aí, essa técnica, por exemplo, vai tirando toda a parte química desse medicamento e colocando nesse medicamento só a parte energética. Inclusive entra naquele tabu de que muitos não entendem a eficácia da homeopatia porque é uma diluição infinitesimal. Né? Por exemplo, na centesimal CH30 não existe mais nenhuma molécula daquele medicamento que lhe deu origem, somente a parte energética, por assim dizer. E essa parte energética que age no princípio ativo do paciente, como eu falei no início do programa. Essa diluição é feita onde? Em água ou tem algum outro composto ou não? Essa diluição ela é feita em água, né, a cada passagem, e quando o paciente ele vai conservar esse medicamento, ele é conservado num álcool medicinal, um álcool de cereais, que conserva. Né? Inclusive existem estudos, né, sobre medicina quântica, dessa capacidade da água harmonizar, memorizar, né, o que esse medicamento transmite, né? A memória da água, por assim dizer. Né? Então, é algo que tem que ser feito numa farmácia realmente que tenha condições de realizar essa forma de medicação, porque não é qualquer farmácia, parece ser muito trabalhoso. Não é qualquer farmácia, né? E isso essa fiscalização é feita de uma forma criteriosa, né? E o farmacêutico tem que ter todo um aparato para que ele possa fazer isso com segurança. E os remédios homeopáticos, eles possuem algum tipo de contraindicação? Não, contraindicação ele não existe desde que bem indicado. Como a gente sabe que muitos pacientes, por exemplo, chegam e falam assim: doutor, eu tomei tal remédio que o senhor me deu para bronquite, foi bom, a minha vizinha tinha, eu prescrevi para ela. Isso não pode ser feito nem na alopatia, nem na homeopatia, porque tem que ser feito de uma forma criteriosa. Né? Então, aquela máxima de que se não faz bem e mal também não faz, também não pode ser adotada no dia a dia, não. Então, o medicamento homeopático tem que ser tomado quando prescrito pelo médico homeopata. Doutor Djalma, é possível fazer prevenção através da homeopatia? Perfeitamente, é possível, porque o medicamento homeopático ele estimula, né, a harmonia do sistema imunológico. Né? Então, se você encontra, a gente encontra uma epidemia, por exemplo, né? E você trabalha com esse organismo no sentido de fortalecer esse sistema imunológico, e o paciente homeopatizado por si só, equilibrado por si só, ele já tem a sua prevenção garantida com relação às enfermidades, muito mais do que a população comum que não faz uso da homeopatia. O senhor falou no primeiro bloco que não tem problema de usar homeopatia com medicação alopática, mas existe algum remédio que não combina tão bem, que não seria tão seguro? Não existe problema assim no início do tratamento, porque nós somos procurados por pacientes que estão tomando alopatia, por exemplo, aquele que tem uma enxaqueca crônica, aquele que tem uma bronquite crônica, né? Aquela criança que tem quadros repetitivos de vias aéreas, está tomando um antibiótico. Então, no início, eu, por exemplo, não tiro o medicamento alopático. Né? Seria até uma imprudência da minha parte. O paciente que tem epilepsia, aquela coisa toda, você tem que ir entrando com o medicamento homeopático, analisando a melhora desse paciente e retirando esse medicamento homeopático à medida que esse paciente melhora. Tem que ser feito com o profissional e de forma criteriosa, mas
em alguns medicamentos como corticoide, por exemplo, esses sim atrapalham muito a ação do medicamento homeopático. Mas então o homeopata, ele prescreve medicamentos alopáticos também. Não existe uma inimizade, vamos dizer assim, entre alopatia e homeopatia? De jeito nenhum. Então, existem aqueles colegas que são mais radicais, que não querem, né, utilizar o medicamento alopático. Eu, na minha clínica, se for necessário, eu utilizo, não tem problema nenhum, né? Mas tem aqueles que não gostam, né? Na sua prática clínica, em crianças, né, qual que é a maior indicação que você observa para o uso da homeopatia? Então, a homeopatia ela é bem indicada para todo e qualquer tipo de enfermidade, seja ela de autoimune, seja ela de origem de alergia, né, ou doenças neoplásicas, enfim. Ela pode ser indicada sempre para melhorar a qualidade de vida e a saúde desse cidadão. É muito comum, por exemplo, atender pessoas de idade que tomam 10, 12, 15 tipos comprimidos por dia, porque é hipertenso, porque é diabético, porque tem dores reumáticas, né? Ao longo de 2, 3 meses de tratamento homeopático, a gente consegue retirar muitos medicamentos e essa pessoa tem uma qualidade de vida muito boa, porque você sabe como médico que muitos pacientes que tomam muitos comprimidos começam a dar aquela indisposição gástrica, dor no estômago, dor de cabeça, né? É o efeito colateral do medicamento alopático, que isso tem, a gente sabe que tem, está lá na bula dos medicamentos. Então, a gente melhora a qualidade de vida desse paciente. A fratura, por exemplo, né? Lógico, um problema mecânico, quebrou o osso, tem que consolidar, tem que pôr o gesso, tem que operar, pôr a placa. Mas o medicamento homeopático ajuda na aceleração da consolidação dessa fratura. Como que nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo, se resolver procurar um homeopata, como que ele vai saber que aquela pessoa realmente é especialista em homeopatia? Assim como ele deve procurar qualquer título de especialista no pediatra, no psiquiatra, no cardiologista, né? A homeopatia é uma especialidade médica, né? O médico tem que fazer os 6 anos de medicina, né? Habitual, normal, que todo tem que fazer, depois fazer os 3 anos de especialidade, né? E tem que prestar prova de título de especialista, né? O título de especialista é homeopatia, né? Então, o médico, o homeopata, ele tem que passar por todas essas fases que o médico passa também. A homeopatia, ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina a partir do ano de 1986. Né? E onde que ele pode saber se a pessoa realmente é especialista em homeopatia? Tem algum site, tem algum local que ele pode procurar? Nós temos a Sociedade Médica de Homeopatia do Mato Grosso do Sul, né? E temos a Associação Médica Homeopática Brasileira também, em que ele pode pesquisar o nome desses colegas e saber se ele realmente tem o título de especialista. Porque se ele for no que se diz especialista, não é, isso pode causar algum problema. Assim como qualquer outro médico que não seja habilitado para fazer uma especialidade que não tem habilitação para tal, né? Pode sim, com certeza. Perfeito. Doutor Djalma, muito obrigado pela sua presença, foi muito prazeroso, foi muito bom a nossa conversa aí. Obrigado. Muito obrigado. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o site www.programamedicodafamilia.com.br. O nosso objetivo é levar até você informação de qualidade. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Amanhã eu espero você porque tem mais um programa Médico da Família. Um forte abraço e até lá!